O que o preso faz num domingo quando não tem visita naquele raio, naquele pavilhão? É uma pergunta bem interessante que eu recebi uma vez aqui e quero comentar com você. Bom, no domingo é um dia muito melancólico na prisão, ainda mais quando não tem a visita. Quando tem a visita, logicamente, tem aquela dinâmica que a gente já explorou bastante, que são dois polos. O polo da alegria para o cara que tem a visita, que vai receber a sua esposa, a sua família, e o polo da tristeza e da depressão daquele cara que vai estar sem a possibilidade de ver algum familiar, alguém que ele ame. Quando não tem visita no pavilhão, no dia de domingo, falando especificamente do domingo, o que ocorre? Muitas vezes acontece o trabalho da pastoral. Então a pastoral, por exemplo, logicamente que não é uma regra que se aplica em todas as cadeias, mas normalmente, pelo menos nos lugares onde eu passei, na parte da manhã ia a pastoral católica, os irmãos católicos iam lá levar uma mensagem. Então a pastoral vem e faz um trabalho, né? Segue a liturgia deles. Eu vi muitas senhoras de 60, 70, 75 anos de idade chegarem lá, velhinhas, velhinhos, para dar um abraço. Um trabalho fantástico da pastoral carcerária. É um trabalho que é pouco divulgado pelas pessoas, mas de uma dimensão, de um apoio espiritual, afetivo gigante, grandioso. E os próprios presos têm um respeito muito grande também com essas pessoas que trabalham na pastoral. Tanto é que quando a pastoral entra, não pode ficar sem camisa, existe todo um respeito, todo um cuidado. É uma visita que está chegando na cadeia. Então, normalmente na parte da manhã, vai a pastoral. Pode ir, Arquimedes, também, por exemplo, a pastoral no núcleo evangélico na parte da manhã? Pode. Já vi também, por exemplo, situações da congregação cristã e na parte da manhã no domingo. Também já tive essa experiência, não muito recorrente, mas teve. Então poderia acontecer, tanto a pastoral carcerária, na parte dos católicos, como também na congregação, comparecer lá também. Pois bem, tinha o horário do almoço, né? A parte da manhã normalmente ficava nesse clima, um clima mais melancólico, poucos caras iam pro banho de sol, alguns iam tal, não pode ter futebol, muitas atividades que é durante a semana, que é atendimento, uma rotina um pouco mais com mais dinâmica, não ocorre no domingo. Domingo, de fato, é um dia mais pesado comparado aos outros dias da semana, é um dia mais complicado quando não tem visita, fica realmente um peso mais melancólico. Horário do almoço, o pessoal vai ali almoçar, normalmente vem ali uma comida um pouco diferente, não que venha uma comida boa, mas é uma comida um pouco diferente. Quando parte no horário da tarde, né, que a gente chama para o banho de sol da tarde, o que ocorre? Normalmente a rotina segue o padrão da parte da manhã, mas em algumas unidades acontece uma coisa interessante. Pelo menos nas unidades que eu passei, domingo à tarde, todo domingo. Eu não me lembro se faltou uma vez, talvez por algum imprevisto, alguma coisa assim muito excepcional. Mas todos os domingos à tarde, o pessoal da Igreja Universal, que também representa a pastoral carcerária, compareciam lá no nosso pavilhão, levando livros, levando muitas vezes um jornal, levando, em alguns casos, pasta de dente, alguns itens de higiene. Pegavam ali, às vezes, um recado, um telefone de um ou de outro para poder ligar, falar que estava bem. Eles faziam e fazem, pelo menos pelo que eu sei até hoje, um trabalho fantástico. Depois eles faziam também a questão da oração. Inclusive eu tenho histórias sobre orações da Universal. Comenta aqui se você quer ouvir uma história dessa, que depois eu posso gravar um vídeo falando. Algo assim bizarro de verdade, viu? Quando terminava o trabalho da pastoral, tanto no período da manhã e da tarde também, quando a Universal, por exemplo, ia embora, já estava muito próximo, ali faltava uma hora e pouquinho para acabar o banho de sol do período da tarde. Então, continuava ali o que a gente chamava de pedal, né? Os caras continuavam ali fazendo uma caminhada no pátio, vinha a tranca da parte da tarde, que normalmente acontecia às 4 horas, e aí você, no meu caso, via o que eles entregavam como janta. Eles entregavam um pão com mortandela chamado em São Paulo. Se mudou, comenta aqui abaixo, você que já conheceu o sistema prisional em São Paulo. Mortandeloso. Era um pão ali com mortandela e eles pagavam e entregavam, tá? Eu uso às vezes a gíria aqui, mas é porque escapa. E também entregavam ali refrigerantes, né? Tipo uns Dolly da vida, enfim. E aí isso acontecia em torno de umas 5 horas da tarde. Depois que eles entregavam isso, também acontecia em algumas unidades uma coisa.
Quando tinha jogo de futebol, por exemplo, Campeonato Brasileiro ou clássicos, sempre o pessoal do esporte fazia ali uma espécie de aposta, né? Uma rifa, como se fossem essas casas de apostas que hoje em dia tem muito aí, gera até as polêmicas. Então, ó, tá valendo aqui 2 maços de cigarro, um maço de cigarro. Os próprios presos, às vezes, dentro da cela, faziam algumas apostas. Ó, eu aposto no Corinthians, eu aposto no São Paulo, no Palmeiras. Gerava ali um movimento, dependendo dos jogos que ocorriam naquele domingo. Então isso movimentava algumas negociações internas dentro da cela e até mesmo dentro do pavilhão, porque representava uma atividade do esporte naquele pavilhão. Isso acontecia praticamente em todos os pavilhões. Então também tinha essa questão. Quando tinha jogo, né, por exemplo, jogos, por exemplo, o maior exemplo é o Corinthians na cadeia, pô, a cadeia balançava quando era o jogo, começava às 4 horas da tarde no domingo, fazia um barulho infernal, pô, de verdade. Então, basicamente, essa era a dinâmica, na parte da manhã, na parte da tarde e o comecinho da noite. Aí entrava a parte mais melancólica, pelo menos pra mim. É quando a gente ia assistir o Faustão. Começava a passar aqueles programas dominicais. Porra, cara, pesava, hein? Pesavamente de verdade. Olhava lá aquela programação, depois já começava o Fantástico, aí você já ia acompanhar um pouco as notícias da rua, para celas que tinham televisão, porque tem muitas celas hoje em dia no sistema prisional que nem televisão tem, mó veneno. Pô, o cara já tá preso, ficar sem uma tela para assistir é veneno de verdade. Mas partindo da premissa que aquela cela tinha uma televisão, então você assistia ali algumas programações, né? Então, o Faustão, depois você assistia ali um Fantástico. Aí quando chegava ali em torno de 10 horas, já era um horário que basicamente 80% da cela já estava pronta para dormir. Então, muitos companheiros já dormiam ali em torno de 10, 10 e meia da noite. Era basicamente assim. E é claro que tinha um ou outro que ficava no boi ouvindo um rádio, outros estavam ali escrevendo cartas, respondendo alguma carta. É um dia muito melancólico, domingo, quando não tem visita. E quando tem visita também, mas quando não tem visita, que é o tema desse vídeo, uma coisa muito melancólica no sistema prisional. Depois tinha alguns caras que assistiam um filme depois do Fantástico, aí dependia muito de cela para cela. Cada cela tinha, vamos dizer assim, as suas próprias leis, as suas próprias regras no sentido da televisão. Ó, até tal horário, vamos supor, até 1 da manhã a tela fica ligada, depois da 1 desliga a tela pro barraco todo dormir, pra cela toda poder descansar. Isso gerava um perreco desgraçado também. Tinha muito cara, não, eu quero ficar assistindo filme até a madrugada. Puta, mano, cadeia é mó buchiche, vários pontos de vistas, cada um acha que tem direito e o direito dele tem que prevalecer, é um inferno. Gostou? Comenta aqui abaixo, deixa o like e a gente volta aí com uma próxima história em breve. Valeu!